A carreira de Glória Maria na TV Globo começou no início dos anos 70. Muitos profissionais trabalharam com ela, tiveram muitas experiências ao lado da jornalista e uma delas é moradora aqui de Campinas. Valéria Monteiro foi apresentadora do Fantástico, do Jornal Nacional e conversa com a gente aqui no estúdio CBN. Valéria, boa tarde, seja bem-vinda, muito obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. O que significou a Glória Maria para o seu trabalho? Oi, Marco, é um prazer estar aqui com você e a audiência da CBN Campinas. A Glória foi marcante na vida e na escolha de não só uma, mas várias gerações de jornalistas. E para mim não foi diferente. A Glória Maria foi inspiração, foi exemplo de luta, exemplo de conquista, exemplo de disposição e exemplo de amor àquilo que a gente escolheu por profissão, que é o jornalismo. Valéria, a Glória Maria jornalista todo mundo já conhece, né? E a Glória Maria pessoa? Como ela era no convívio, no dia a dia, como ela tratava os colegas de redação. Conta pra gente como era essa rotina, esse trabalho ao lado dela. Olha, quando eu cheguei na TV Globo, em 86, eu já achava a Glória essa mulher espetacular, né? Inspiradora, mas não tinha muita relação com ela porque ela estava sempre viajando e a gente se cruzava pouco. Naquele mesmo ano, eu fui alçada à condição de apresentadora do Fantástico, que era um posto que ela pleiteava desde aquela época, com toda a justiça e com todo o direito, ela tinha esse direito. Mas o fato de eu ser colocada ali formou um distanciamento entre a gente. Eu acho que ela ficou magoada. E só anos depois, eu acho que ela reconheceu que eu não tinha culpa disso. E nós nos encontramos diversas vezes, ela sempre muito carinhosa. Eu acho que a gente, com esse distanciamento temporal, conseguiu se ver uma na outra um pouco, né? E compreender que nós éramos parte de uma luta conjunta, que lá naquela época, lá atrás, era muito individualizada. Hoje é fácil reconhecer o machismo estrutural, o racismo estrutural que nós temos, mas naquela época nós não falávamos disso, né, como sociedade. E as lutas eram lutas muito individuais. Eu acho que com o tempo a gente reconheceu isso e passou a se admirar e ter carinho uma pela outra. E sabemos que não éramos e não seremos adversárias. Que adversário mesmo, adversária é a morte. Mas que mesmo assim nos ensina muito e pacifica as relações. Assim como a Glória Maria, Valéria, você rompeu alguns tabus também, né? A primeira mulher a apresentar o Jornal Nacional, foi pioneira em muitas situações. Como que era, né, para a mulher conseguir esse espaço nesse meio do telejornalismo e com cargos de destaque, né, como você e a própria Glória tiveram? Era exatamente o que eu estava dizendo, né, Marco? A gente lutava lutas individuais. E é importante que hoje as mulheres, e as mulheres negras especialmente, entendam que nós pertencemos ao mesmo
ao mesmo leque de guerreiras, né? E nesse sentido, eu fui uma guerreira e sou uma guerreira, e a Glória foi uma guerreira incrível, com muitas conquistas, e numa época em que nós não tínhamos o amparo umas das outras. Lá atrás era engraçado, né? As mulheres, elas conseguiam esse destaque, especialmente quando elas estavam no ar, né? Na telinha. E a gente não via, tinha a Alice Maria, que era executiva do jornalismo, mas não tinha nenhuma outra mulher de destaque nos papéis de decisão, né, do jornalismo da TV Globo. Hoje em dia isso tudo mudou e eu acho que a Glória, eu e tantas outras temos um pouquinho de legado nisso. Eu fico muito feliz de ser colocada no mesmo patamar que a Glória e ter compartilhado com ela esse momento histórico do Brasil, do jornalismo, da TV brasileira. Na sua opinião, Valéria, qual é o maior legado que a Glória Maria deixa para o jornalismo, para as novas gerações, para quem busca informação? São tantos, né? Mas é um legado feminista, é um legado de raça, é um legado de interesse, de curiosidade, de vontade e força de vida. A Glória deixa muitos legados para muitas gerações que ainda hão de vir. Valéria Monteiro, muito obrigado por nos atender, por nos trazer esse relato num dia tão triste para a história do jornalismo, de uma lenda que nos deixa, e você contando esses detalhes para a gente. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de prestar essa homenagem a uma grande profissional, uma colega querida e a um ícone da dimensão da Glória. Eu espero que ela descanse em paz e que as meninas, né, as filhas dela, consigam encontrar nas memórias, nos depoimentos, nas histórias da Glória, uma razão de viver felizes e por muito tempo. Obrigada por essa oportunidade, Marco. Nós que agradecemos, Valéria Monteiro, pela disponibilidade, né? É um momento difícil. Revelou, né, Valéria, com toda a sinceridade, né, que tiveram uma relação difícil no começo, depois se admiraram bastante, e eu acho que uma maneira maravilhosa de homenagear as pessoas é isso, a gente contando tudo da maneira como aconteceu. Por isso, esse relato muito legal da Valéria Monteiro aqui com a gente no Estúdio CBN. São 2h54, a gente faz o intervalo e volta já. Estúdio CBN.